Fala galera, vídeo de hoje vou comparar duas mountain bikes da Soul e vou explicando as diferenças entre elas. São elas a SL329 Montenegro e a SL329 Mantiqueira Boost SX Suntour. Para quem não conhece muito, não está muito familiarizado com especificação técnica de bike, vou tentar ajudar vocês a entender a diferença entre essas bicicletas. Apesar de serem as duas SL329, existe muita diferença nos modelos. E não é só nos componentes montados, existe uma diferença também muito grande em relação à geometria do quadro. Eu vou agora mostrar para vocês o site e a ficha técnica das duas bicicletas, para ir comentando e apontando aqui todas as informações e os detalhes. Aqui na página da SL329 Mantiqueira Boost, a gente de cara já tem o preço, né? R$6.000. Trocando aqui para Montenegro, R$3.000. Então, a gente está falando do dobro. Será que para você isso realmente justifica? Voltando aqui para Mantiqueira Boost, vou descer aqui e vamos para a especificação técnica, para ir já ir comentando. E vou aproveitar e vou voltar para Montenegro e vou descendo também para as especificações técnicas. Vou trocando de tela aqui e vou comentando para vocês entenderem as diferenças, e vou falando quando eu estou trocando de tela também, para ficar uma coisa mais dinâmica e vocês irem entendendo bem. Na Mantiqueira Boost, a gente tem um quadro de alumínio, como o nome diz, Boost. Suspensão SR Suntour Boost, né? Ela já é uma suspensão a ar tapered, né? Então são questões bem importantes. A caixa de direção é a caixa de direção que acompanha a medida da suspensão. No caso da Montenegro, é um quadro em alumínio, não é Boost. A suspensão é a mesma marca, mas a suspensão com mola. E a caixa de direção também acompanha as medidas dessa suspensão. E o que acontece? Nessa parte aqui, a gente já tem uma questão muito importante. O quadro não é Boost e a suspensão não é tapered. Ou seja, para a questão da suspensão, um quadro com a suspensão tapered, ela tem um encaixe, a conexão da suspensão no quadro é cônico. Isso traz muita rigidez ao conjunto. E é uma questão que pesa muito a favor da Mantiqueira. A Montenegro já é uma bicicleta mais simples, né? E aí já começa a ficar bem claro a diferença por aí. Vantagens da direção, da caixa de direção cônica ela é mais rígida, ela tende a vibrar menos, né? Você tem uma questão de um controle maior, principalmente nas trilhas. Descendo aqui, vamos ao conjunto de rodas das duas. A Mantiqueira Boost, alumínio, né? 29, um pneu também aqui Acelote ou Maxi, né? Ou Maxi marrom. A Montenegro, ela está com um pneu Mescal da Vitória. Os dois são ótimos pneus, né? Eu tendo a achar que o Mescal é um pneu melhor do que o pneu que está na Mantiqueira Boost, mas eu acho que nessa questão não supera ainda, né? A Montenegro não supera a Boost como um todo,
Eu vou explicando para vocês, está muito no início ainda, e vocês vão entendendo. Descendo aqui para o pé de vela da Montenegro, na verdade é transmissão, né? Ela está com um pé de vela duplo, né? 24 com 38, com eixo quadrado, de ponta quadrada. Ela tem corrente de 8 velocidades, o cassete microshift, o câmbio dianteiro microshift, né? O cassete é 1134, o câmbio dianteiro 2.8, e o câmbio dianteiro pega a coroa máxima de 36 e a alavanca de câmbio 2.8. Indo para a mantiqueira boost, transmissão, ela já está com SX Eagle 34, né, com um pé de vela Power Spline, já é um pé de vela melhor. A corrente acompanha o grupo, a corrente YBN também é uma corrente muito boa, caso ela venha, né, com essa configuração, não deixa a desejar. O cassete acompanha o grupo, é 1150, câmbio traseiro SRAM SX, e alavanca de câmbio de 12 velocidades e movimento central Power Spline. Aqui as diferenças começam a ficar muito gritantes. A mantiqueira boost ela usa o sistema 1.12, é um sistema de marcha mais moderno, onde você não tem a troca dianteira, só tem a troca traseira. Isso numa trilha se traduz em trocas mais precisas de marcha, né? Não existe o risco da corrente sair na dianteira. Na Montenegro isso já pode acontecer, principalmente se você é um ciclista mais dinâmico, que tem uma tocada, né, de trilha mais intensa. Pode acontecer da corrente cair da coroa dianteira. Então, e você tem ainda que controlar os dois trocadores, o dianteiro e o traseiro, e administrar a relação de corrente ali. Na mantiqueira boost, que é só o traseiro, é só o traseiro. Então é mais simples de administrar. E aí tem outra questão, dá menos trabalho de manutenção. É só um câmbio para fazer manutenção, não são dois. É só um câmbio que pode regular e não dois. Então tem muita coisa envolvida ainda. Vamos continuar. Outros componentes na mantiqueira boost: freio dianteiro Brave, traseiro Brave, avanço, eu chamo de avanço Soul, guidão Soul, e o selim Itália. Na Montenegro, ela está com o mesmo freio, né? Também com o mesmo avanço, o mesmo guidão, selim. Aqui tem um canote, também o canote Soul. Não achei canote aqui na mantiqueira boost, mas como vocês viram que eu estou com a bike, eu posso dizer para vocês, é um canote deles, é um canote da Soul. Brave é uma marca da Soul. Aqui não tem muita diferença, a diferença que pode ser, na verdade, é o guidão, mas as duas estão com um guidão de 720. 720 é um guidãozão grande, compatível com o Aro 29. Se ele for grande demais para você, um bike fitter pode cortar para 710, por exemplo. Então, nesse quesito, um ponto legal para os dois modelos. Depois, descendo aqui, peso de referência, a Montenegro tem 12,9 kg no tamanho M, com suspensão ProShocks, né, na versão ProShocks, e a mantiqueira boost 13,350 kg no tamanho M, com suspensão Absolute. Então, informação importante, diferença de peso é clara, né? Entretanto, é justificável pela tecnologia Boost, que eu não falei para vocês ainda, e a geometria, que é o próximo passo que eu vou falar, o próximo item que eu vou contar para vocês, e a caixa de direção Boost. A caixa de direção Boost eu expliquei, né? A caixa de direção Tapered eu já expliquei para vocês. O sistema Boost tem um espaçamento, né, do eixo traseiro e do dianteiro também mais largo. Então ela é uma bicicleta um pouco mais larga e ela usa o sistema de eixo, né, dianteiro, e na traseira usa o sistema de Quick Release. Mas a questão mais importante é ser booster, porque ela é mais larga um pouco. Então ela tem uma roda com os raios mais abertos, isso se traduz em mais rigidez, em mais controle, né? Também tem o cubo um pouco mais largo, e isso tudo vai se acumulando em função de material, né? E é peso, se traduz em peso. Mas eu acho que não é um peso que justifica você pensar na versão mais leve, beleza? Próximo item agora, geometria. Descendo aqui, destacar para vocês aqui as questões importantes da geometria. Olha esse número, vamos basear na M. A M, ela tem um stack de... O stack nem é tão importante aqui, eu acho que o mais importante agora é o reach, que é 430. Na Montenegro, o mesmo tamanho é 420.
Como o quadro é mais curto na Montenegro, você pode precisar colocar um avanço maior. Se você sentar na Mantiqueira Boost, para ficar na mesma medida, você não vai precisar de um avanço tão grande, pode ser um avanço menor. O avanço menor também se traduz em mais controle. Porque se você tiver, né, o guidão mais afastado da caixa de direção, ele fica mais, né, fica mais suscetível às mexidas, né, quando você vai virar. Então, quando você tem o guidão mais próximo da caixa de direção, com um avanço mais curto, isso se traduz em mais controle, beleza? Depois, descendo aqui para outra questão importante, quase que eu esqueci, ainda falando do reach, né, o quadro Boost ele é mais alongado na dianteira, né, que é o quadro da Mantiqueira Boost. Na Montenegro ele é mais padrão. Então o que acontece? Nas trilhas, quando você está pedalando em pé, você vai sentir mais controle na Mantiqueira Boost. Simples assim, mais facilidade. Depois o ângulo de direção. Na Montenegro, na tela que a gente está agora, ela está com caixa de direção 70. Na Mantiqueira Boost, ela está com caixa de direção 69. Aí você vai falar para mim, pô, João, mas 70 para 69 é 1 grau? É, 1 grau. Faz muita diferença. Essa medida aqui é aquela medida que vai te dar segurança para fazer as descidas técnicas. Se você já anda de mountain bike, você pode ter sentido que às vezes você tem uma impressão que vai ser jogada por cima da bicicleta. Então, com um ângulo mais baixo, a suspensão fica mais lançada, mais aberta, e essa sensação simplesmente acaba, porque a bicicleta tem mais estabilidade nas descidas mais técnicas. Então, mais um ponto a favor Mantiqueira Boost. Por último, aqui no ângulo do selim, a Mantiqueira Boost está com um ângulo de 73 e a Montenegro está com um ângulo de 73,5. Isso aqui é simples. Quanto mais em pé o canote tiver, mais em cima do movimento central você vai estar. Quanto mais inclinado o canote tiver, mais para trás do movimento central você vai estar. Então você consegue, num bike fit, encontrar a sua medida legal, a melhor medida possível para você ficar sempre em cima do movimento central e aproveitar melhor a energia, a força das pernas. Não é que você vai conseguir gerar mais potência, você vai aproveitar melhor a potência que você consegue gerar. Aqui tem meio grau de diferença de uma para outra. Isso não chega a ser muito impactante, porque no bike fit você pode corrigir, né? Talvez, em vez de usar aquele canote que tem um sitback para trás, você pode usar um canote com sitback reto, zero de sitback, e aí você consegue trabalhar um trilho do selim e encontrar a melhor posição. Mais uma vez, com um bike fitter você resolve isso fácil. Vantagem aqui para Montenegro, porque meio grau de diferença ajuda um pouco ao canote dar uma leve trabalhada, isso pode aumentar o conforto, principalmente se você fizer um upgrade aí para um canote de carbono, porque o carbono flerte um pouquinho mais com o alumínio e aí ela tende a ficar um pouco mais confortável, trabalhando ali alguns poucos milímetros, mas faz diferença na prática, principalmente se você pedala muitas horas em cima da bicicleta. Bom, finalizamos aqui o comparativo entre elas, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenham, é só entrar em contato comigo, deixa um comentário no vídeo, né? Comenta nas redes sociais, qualquer que seja as redes sociais da Bike aos Pedaços, e eu vou responder para você, a gente interage e troca umas ideias, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta, curte, compartilha. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Um abraço, até a próxima.